Quarta-feira, 9h15 e mais um café começando, que é um encontro para a gente poder trocar uma palavrinha, ter uma palavra motivacional no teu dia, uma reflexão que possa te trazer um auxílio no teu processo de mudança, de estilo de vida, de construção, de longevidade, de qualidade de vida. E sim, né, muitas de vocês que me acompanham e que são meus pacientes têm me trazido o quanto essa palavra do Café com a Fê, em momentos muito, oportunos, acaba trazendo aquele plus a mais em relação a seguir em frente. E é por isso que hoje, em relação ao assunto que eu vou aqui nesse cafezinho falar com vocês, eu pensei em trazer exatamente essa questão aí sobre o não desistir. Porque foi uma fala de vários pacientes essa semana, não só no consultório, no individual, mas também no grupo do Momento Chega, Agora Eu Emagreço. E aí eu pensei de coração, bom, essa fala tá vibrando essa semana, é um ótimo assunto para o café. E vai ser uma conversa mesmo pra gente ter aqui hoje um bate-papo em relação a essa parte de vontade de desistir quando a gente está num processo de querer evoluir, emagrecer, ou qualquer outra coisa na tua vida, qualquer outra área, seja no trabalho, no meio profissional, num relacionamento, alguma coisa no sentido que te faça, muitas vezes, confrontar com as tuas fragilidades e, em alguns momentos, pensar em desistir. Então, gurias, assim, o que eu trouxe aqui para falar? Eu não trouxe material, eu não trouxe nada escrito, eu trouxe o que eu venho sentindo essa semana ao ouvir, a fala dos pacientes que trazem essa aflição, de vontade de desistir. Tu vai dizer, Fê, então todo mundo tem vontade de desistir? Não, obviamente, Muitos estão motivados, muitos estão animados, mas muitos sentem isso. E eu já senti isso, principalmente quando eu comecei meu processo lá 23 anos atrás, em vários momentos, mais de 23, porque o processo de buscar emagrecimento começou fortemente quando eu tinha uns 11 para 12 anos. E aí foi do jeito mais torto possível, com dietas muito restritivas, que eu fiz ali dos 11, 12 até meus 15, quando eu não aguentei mais fazer aquela restrição entre ficar com fome e ter compulsão alimentar, ao ponto de buscar algo que fosse a nível de reeducação. E mesmo buscando algo mais leve, eu também tive as minhas dificuldades. Por quê? Porque eu ainda não tinha autoconhecimento suficiente e muitas vezes batia com as minhas fragilidades, o processo. E quando batia com as minhas fragilidades, inevitavelmente a vontade que dá é de sair correndo, é de se esconder e de acabar com aquele sofrimento de uma vez por todas. Sofrimento que eu digo é quando a gente, mesmo querendo, a gente não está conseguindo, ou a gente não está conseguindo ultrapassar a barreira de parar de doer, entende? Então, gente, eu tô com aqui uma enjambração, porque eu emprestei meu ring light, eu tenho que pegar até esse final de semana, e aí eu enjambrei aqui, agora o vídeo quase se foi, mas vamos lá. Continuando aqui na fala, vocês estão me ouvindo bem? Por sinal, vou perguntar isso, porque como eu tô com o celular aqui no consultório apoiado, não tá exatamente numa altura que tá com a liberação do som, acaba que eu não sei até que ponto se vocês estão me ouvindo super bem. Então me digam aqui, gurias, as que estão, tá? Se tá tudo bem, porque tá apoiado numa caixinha, E o ring light é perfeito, porque ele fica no ar e daí não abafa o som. Mas aqui, no momento que eu emprestei, agora eu tenho que esperar um pouquinho pra quando eu pegar esse final de semana de volta. Tá ouvindo bem, que bom. Então, meninas, assim, seguindo o que eu tava falando sobre o desistir, No próprio grupo do Momento Chega, a gente estava conversando com uma das colegas, obviamente não vou citar nomes, mas exemplos que podem contribuir para vocês aqui, que uma delas falou assim, comecei contigo, Fê, num grupo que foi lá em junho de 2021, Ela participou de um grupo que se chamava, na época, Transforme a Sua Vida. Era um grupo que eu fiz realmente, divulguei na época, para no máximo 4 inscrições. Não podia ser mais que 4. Por quê? Porque a atenção e o processo de ênfase que eu ia dar nesse grupo, ele ia me exigir muita demanda, porque eu ficava realmente semana após semana
trabalhando com aquelas meninas, aquelas 4, de forma muito intensa, né? Diariamente questionando como é que estavam as coisas, como é que estavam os sentimentos, como é que estavam os pensamentos. E aí, naquele grupo, tinha uma das meninas que estava começando o seu processo, né? Com em torno de 106 quilos e com muito sofrimento, né? Ela tinha conseguido estar ali, mas ainda tinha todas as questões do autoconhecimento dela que precisavam ser trabalhadas. Então, muitas vezes, durante os nossos encontros, que era mentoria também online, ela trazia muita raiva, muita irritação, muita vontade de desistir. E eu sempre falei, desistir não pode ser a tua opção. Não pode. Dá vontade, tudo bem, termos vontade, tem coisas que a gente não controla, mas jamais pode ser uma opção. Por quê? No momento que tu abre margem para essa opção, tu começa a ter que ainda brigar com a questão de decidir se vai ou não desistir. E desistindo, para onde tu vai? Para onde tu vai desistindo? Tu vai fazer o quê? Agravar muito mais as coisas. Então, inevitavelmente, tu fica gastando energia, né, com essa discussão interna entre vou parar agora, largar tudo de mão, ou vou seguir, né, e ter que aprender o processo. É exatamente isso. E aí, depois que ela, né, mesmo com muitas vontades de desistir, ela seguiu. Foi um grupo que eu fiz de 3 meses. E aí, aos poucos, ela foi diminuindo aquela irritação em relação a mudança, o quanto às vezes dói mudar, o quanto às vezes dói esse trabalho de se autoconhecer ao ponto de deixar mais leve o processo e não confrontar tanto com as nossas fragilidades. Quando eu falo fragilidades, é quando tu tem que parar durante o processo e entender sobre por que tu faz o que tu faz, entende? E não só, eu faço o que eu faço. Vamos tentar ainda esmiuçar um pouco mais, tá? Quando a gente está no processo de emagrecimento, o excesso de peso, ele é só um sintoma de uma realidade que eu venho vivendo. Muitas vezes de sobrecarga. Então, quando eu falo, eu estou engordando porque eu sou ansiosa, eu estou engordando porque eu estou numa correria, eu estou engordando porque eu estou tendo que lidar com um relacionamento difícil, eu estou engordando porque eu estou numa nova fase de vida profissional e eu não estou sabendo lidar, isso é só o sintoma, né? Então, o porquê que eu estou vivendo isso e como resolver isso é que muda o jogo, porque aí eu começo a me dar conta que eu vou ter que ir atrás de ferramentas para me fortalecer e evoluir no meu processo através do autoconhecimento para começar a ser tão grande quanto os desafios. E isso sim é inteligência emocional. Então, muitas vezes a gente se defronta com um problema que de 0 a 10 tá 10. Tá muito difícil. Tá muito difícil porque tu ainda tá num nível que tu talvez tenha preparo de 1, 2. Aí tu olha aquele desafio e tu fala, gente, né? Eu quero sair correndo, eu quero desistir. Mas, na verdade, é tu se munir de trabalhos internos de autoconhecimento para te crescer ao ponto desse desafio daqui a pouco não ser mais um problema. Nesse meio tempo, aonde que a maioria das pessoas desconta essa ansiedade, essa angústia de ter que enfrentar um processo? Na comida. E sim, a comida se torna uma bengala emocional, no sentido que ela anestesia a dor, porque é um prazer imediato. No momento que a gente come, a gente já tem ali, quimicamente falando, movimentos de relaxamento, de bem-estar, de sentimento de acolhimento sobre aquele ato ali que a gente está vivendo de sofrer, sobre algo que a gente tem que resolver e organizar e evoluir. Mas tudo, gurias, se baseia em relação ao olhar sobre as coisas. De que forma eu tô vendo algo novo na minha vida? O peso que eu tô colocando sobre esse olhar do que eu tenho que resolver. Entende?
Se a autocobrança e a exigência do ritmo, que eu mude tudo e eu melhore tudo, é muito acelerada, eu vou me sentir pressionada a um ponto que eu preciso relaxar, que eu preciso me anestesiar. E aí eu vou comer. Se eu começar a trabalhar uma autocobrança, óbvio que a gente tem que se autocobrar, autorresponsabilizar, auto-organizar, auto-tudo, né? Se autoconhecer. Sim, temos que fazer tudo isso. Mas qual é a intensidade que eu coloco nesse processo? Se eu começar a deixar mais leve os processos de evolução, provavelmente a tua necessidade de precisar de bengalas emocionais, de anestesiar-se com comida, de anestesiar-se com álcool, vai diminuir. E aí vai correndo o rio de forma mais leve, minimizando essa vontade que tu tem de desistir das coisas. Tá fazendo sentido pra vocês, gurias? Então, é muito sobre isso, tá? Desistir sobre algo que tu tanto quer, que teu coração vibra, que é um corpo mais saudável, emagrecimento, conseguir evoluir, seja profissionalmente, pessoalmente, num relacionamento, né? Seja o que for, não pode ser uma opção. A opção é tu olhar pra dentro e entender o movimento da forma como tu tá indo naquele processo. E talvez baixar tua bola um pouquinho nessa autocobrança exacerbada. E tu tirando esse peso de autocobrança tão intensa que tu vem fazendo, inevitavelmente tu leva as coisas de uma forma mais leve e tu precisa de menos comida. Que bom que tá fazendo sentido, Monize. Porque sim, né? A gente muitas vezes aprendeu esse abraçar o mundo e tivemos referências que abraçam o mundo, nossas mães, nossas avós, nossos pais de forma geral, e muitas vezes acreditamos que é daquela forma o certo. Só que se a gente começar a parar para olhar, as pessoas que foram se autocobrando de forma muito intensa, em algum momento estourou algo no corpo. Não sei se vocês têm exemplos, mas eu tenho. Tenho vários exemplos de gente que atropelou o seu ritmo, se autocobrou a um ponto de não tolerar a dor da pressão. E aí virou tudo ou nada. Ou eu fazia muito e daqui a pouco eu posso vir a fazer nada. E aí vem a opção do desistir. Ela começa a se apresentar. Aí desistir se torna uma opção. Seguindo na história dessa minha paciente do Transforme a Sua Vida, que foi lá em junho de 2021, ela participou durante aqueles 3 meses do meu grupo, que eram só de 4 meninas, de mentoria online. Ela emagreceu bastante na época, né? Eu não lembro exatamente os números. E agora ela voltou a participar do meu grupo do Momento Chega. Agora eu emagreço, que acontece todas as segundas-feiras, no horário das 7h30. Voltou contando como ela estava e como que foi para ela esse processo e as várias vezes que ela teve vontade de desistir, mas ela não se deu essa opção. Em nenhum momento ela disse que iria. Ela tinha vontade, mas ela disse, mas eu não vou. Eu vou conseguir vencer. Ela decretava o quanto ela ia vencer, apesar de estar tendo que enfrentar um movimento da mudança, que era através do autoconhecimento. E aí, hoje, quando ela volta, dos 106 quilos, ela disse que chegou a bater 78, e agora oscilou um pouquinho, foi para 81, mais ou menos, pouca oscilação para quem teve 106, e ela volta para lapidar o processo, e com uma fala muito mais leve. E a gente discutiu sobre esse difícil no momento chega dessa segunda-feira. E nessa discussão, nessa conversa sobre o difícil, ela disse assim, gurias, ainda é difícil para mim, porque faz 1 ano e pouco, não é uma vida inteira, não é uma construção de um estilo de vida de muitos anos,
Porque a construção do estilo de vida de muitos anos é o que eu pratico, que já são mais de 25 anos, desde lá dos meus 12. E mesmo assim, às vezes é desafiador. Mas a opção de desistir, jamais. Porque o pacote do desistir, para onde se vai, tem que ter uma consciência muito forte. E no momento que tu tem essa consciência, tu não se dá essa opção. Foi o que eu disse. Vontade pode acontecer. Mas quando tu já tá há muitos anos no estilo de vida, nem vontade mais dá. E não, que não seja desafiador às vezes. E voltando a essa paciente, ela disse assim: gurias, ainda eu sinto difícil, mas por ter sido possível mudar, eu tenho até um imã de geladeira, eu comentei com as gurias, que tá escrito ali: acredite, é possível mudar. Eu não me dou mais a opção de desistir. E a vontade diminuiu cada vez mais de desistir. Então, a conversa, o bate-papo aqui hoje é para você refletir sobre essas várias vezes que tu gasta a tua energia te deixando a opção de vontade de desistir e talvez até desistindo, e a consequência que tu tem no desistir, e chega lá na frente, confronta com a tua realidade de tá, eu desisti, mas eu piorei as coisas. Aí tu gasta toda uma energia para reverter aquilo que tu, na verdade, acabou tendo de consequência ao longo do tempo. E ainda voltando ao ponto inicial de querer mudar. Entende? Então, gurias, quando você está aí buscando, né, um processo de emagrecimento, tu vai se deparar com se autoconhecer. Porque sim, o teu excesso de peso é simplesmente um sintoma da tua vida. O teu corpo físico, ele está expressando a desordem interna. E essa casa tem que ser arrumada. Enquanto tu não arrumar esta casa, a bagunça vai continuar e o teu corpo vai expressar essa realidade. Estocando, reservando gordura, se olhando e não se gostando. Entende? Então, primeiro, para de se dar essa opção de querer desistir. Desistir não pode ser mais uma opção. Se conhecer tem que ser a tua primeira opção. Toda vez, né, eu costumo falar para meus pacientes, e para mim mesma eu me dei conta disso ao longo dos anos, que quando eu tinha alguma oscilação, porque eu tenho predisposição a engordar, quando eu tenho alguma oscilação de peso, é algo que eu tenho que olhar para o que está acontecendo na minha vida, que tem que ser visto e que tem que ser resolvido. E não colocado a sujeira para baixo do tapete. Então, o peso, na minha realidade, minha questão do peso que eu digo, a imagem que meu corpo reflete, hoje eu não tenho dúvida que é um termômetro sobre a vida que eu estou levando. E se eu quiser mudar mais esse corpo físico, eu tenho que cada vez mais lapidar a vida que eu estou levando. Entende? Ontem mesmo, quem viu meus stories, eu brinquei lá colocando, né, que eu estava toda de branco, praticamente, né, uma roupa muito clara, saia, etc. E eu brinquei, energia do feminino, vem em mim. Por quê? Porque a minha essência é a energia do masculino. Foi da onde eu vim, no sentido do que eu aprendi com as mulheres fortes que eu tenho na minha família, de muita ação, execução, proatividade. E eu expliquei até, falando com o pessoal ali que eu estava conversando ontem, que por eu amar tanto o que eu faço, é muito fácil eu recair nesse movimento de fazer muitas coisas e entrar num patamar de energia do masculino alta, sobre execução e resultado, e me sobrecarregar. Então hoje eu já tenho essa consciência de uma forma muito grande. E quando eu vejo que eu tô indo para esse lado, é a hora que o meu alerta mental apita de tipo, calma,
trabalha mais a energia do feminino, que é o sentir, o acalmar, o respirar. Tanto é que já fazem mais de 2 anos agora, quase 3, que eu faço meditações quase que diariamente. Porque a meditação, o respirar, o serenar, a atenção plena, o viver aqui, este momento presente, que é o que eu tô fazendo aqui com vocês agora. Eu tô extremamente presente aqui com vocês. É a energia do feminino. Então eu comecei a buscar ferramentas dessa energia do feminino que acalmasse essa minha execução e ação e foco e energia de materialização, de resultado que é alta. E aí quando eu percebo que eu tô migrando para isso, porque é a minha essência, então é um regar desse processo, eu começo a buscar elementos que me remetem ao serenar. E ontem eu brinquei, mas é uma verdade, até a forma de se vestir, para remeter a lembrança de calma, faz com calma tuas coisas, descansa, tá tudo certo, entende? Porque sim, esse movimento da gente de intensidade, de execução, de abraçar o mundo, é por lealdade a mulheres que desbravaram os nossos direitos e que hoje a gente fielmente, de forma inconsciente, segue querendo desbravar através de ser, né, muito boa em tudo. Mãe, profissional, relacionamento. E claro que podemos ser, e tá tudo certo, mas de forma leve, com autoconhecimento, sabendo gerenciar nossas emoções e deixando a pressão do processo não nos atropelar. E aí, a tua vontade de desistir, ela vai com certeza ir se esvaindo. E seja esse desistir de qualquer coisa na tua vida. Até de um sonho que tu tenha. Não só do teu corpo físico, mas de um sonho que tu tenha. Que muitas vezes, né, gera construção, movimento de se conhecer e que requer muitas ferramentas a nível de ir buscar para que isso aconteça. E aí, nesse meio do caminho, tu vai ver teu lados das polaridades. Temos luz e temos sombra. As sombras se apresentam, que são as nossas dificuldades, fragilidades, que requer construção de habilidades para poder evoluir. E tudo vai se encaminhando. Então, assim, para finalizar nosso café, estamos aqui sim, nessa encarnação, com a missão de evoluir. Essa evolução, eu não tenho dúvida que todas nós temos capacidades de buscar e fazer acontecer. Mas a forma como eu vou curtir essa jornada depende do meu olhar sobre o processo. Tanto na construção da minha família, do meu corpo, da minha mente, do meu profissional. Então, todas as áreas da vida, a roda vai girar de forma leve conforme o meu olhar sobre todo esse movimento de busca e de evolução. E aí, minimiza absurdamente a vontade que você pode estar tendo aí em alguns momentos de desistir. Certo, gurias? Essa é a palavra de hoje. Quem ficou por aqui hoje, espero que tenha feito sentido. Eu sei que o horário às vezes é meio complicado para a maioria de vocês, mas eu tenho tido muitos retornos assim de muitas pacientes que conseguem assistir depois do Café com a Fê, porque eu deixo sempre gravado, e que traz, né, o quanto às vezes é aquilo que precisava ouvir para que pudesse seguir em frente, né? E se isso acontece, tá cumprida a missão aí do café, porque é essa a ideia, que vocês possam se fortalecer para seguir em frente. E cada vez mais não venha nem na mente, nem no coração de vocês a vontade de desistir. Certo? Beijo no coração de vocês.